Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui. Como falou a minha esposa agora há pouco, né? Não estava nos meus planos estar aqui pregando, não tinha nem colocado na agenda. Mas, né, na agenda de Deus já estava, né? Com certeza já estava nos planos de Deus estar aqui. E não é em vão estar aqui. É um propósito, como disse a irmã Erinalda. Há um propósito de Deus, nós falarmos aquilo que pessoas estão passando ou que nós mesmos já passamos certos sofrimentos na vida, provações, e temos que repassar para as pessoas. Conte aquilo que Deus fez, porque o salmista disse: não morrerei, mas contarei as obras do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz em rever a irmã Lígia, né, que eu já conheço ela há um bom tempo, seu esposo que foi até meu cliente, graças a Deus. Né, eu conheço a irmã Lígia lá de Lagoa Seca, do pastor Epitácio, há muito tempo. Ela conhece a minha irmã Maria Alice e conheceu a minha mãe também, para a glória de Deus. O seu filho Daniel, que está aqui, né, é uma honra estar com todos aqui. Graças a Deus. Como eu falei, Deus é bom em todo o tempo. Se os irmãos quiserem colocar um fundo musical, pode ficar à vontade. Irmãos, Eclesiastes, no capítulo 11, o versículo 1 em diante, nos diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. O versículo 4 diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem ministrado poderosamente no meu coração acerca dessa palavra. Quando eu estive em Belém do Pará para prestar um concurso do INSS, e o pastor ele falava essa palavra para mim, marcou, e eu compartilho ela também, porque realmente o lançar sementes, hoje é tempo de plantar, estamos no tempo de semear. Deus nos chamou para semear, para plantarmos. Essa palavra também significa investimentos. Né? Se você lança sementes, se você prega a palavra, você está investindo em almas. O maior investimento foi que Cristo fez na nossa vida, né? Ele investiu a sua própria vida por nós. Então, nós devemos investir em pessoas. E isso é uma característica que nós devemos ter em nossas vidas. Investir em pessoas que muitas das vezes as pessoas não dão nada. Pessoas desprezam o que está passando, necessidade, sofrimentos. E baseado nessa palavra, né, Deus diz que nós não devemos observar o vento, nós devemos trabalhar no vento. Porque a pessoa que apenas fica observando, não faz nada, fica parado, estacionado no tempo, como ela vai prosperar? Por isso que nós devemos rever em que estamos investindo. Devemos investir na nossa família, investir na igreja, investir no casamento, investir na obra de Deus, né? Muitos só fazem investimentos apenas em coisas materiais, em casa, em terrenos, em bens, que são coisas passageiras. Mas é uma reflexão. Em que estamos investindo? Né? Vamos investir nas pessoas, investir naqueles que precisam da nossa ajuda. Apoio. É muito bom termos apoio. É muito bom ter uma pessoa para nos apoiar. Né? Diferentemente de julgar, de criticar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou aqui nesta tarde e eu tenho um grande testemunho. Meu testemunho é muito forte, muito grande. Eu não tenho nem como eu contar ele aqui hoje, né, na íntegra.
mas eu irei resumir algumas partes desse testemunho para os irmãos verem, observar o que é que Deus pode fazer. Minha mãe, muito jovem, muito vaidosa, bonita, ela sai da cidade dos pais dela em Areal e vai para Maceió, ainda bem jovem, à procura de emprego, trabalhar nas casas domésticas. E lá ela se envolve com pessoas mundanas, ela não conhece o Evangelho. E minha mãe conhece um homem chamado Praxedes, que era um petroleiro da Petrobras. E minha mãe se relaciona com ele e alguns dias fica grávida de mim. E chega para ele e diz que ele me assumisse, né, a paternidade. E simplesmente ele fala para minha mãe que não tem condições de me assumir como filho. E ele sugere para ela que ela me abortasse. E daí minha mãe, ela procura a farmácia, compra medicamentos abortivos e toma esses remédios. Daí ela passa mal, enjoa e decide não tomar mais. Daí ela me teve em Maceió, né, sozinha, longe dos pais, da casa dos meus avós que moravam no sítio, agricultores. E daí ela decide me registrar só no nome dela e me traz novinho para a casa dos pais dela, porque ela pensa, eu não posso criar esse menino sozinha. Daí quando ela chega há mais de 2 anos sem chegar a ver os pais, ela me chega comigo no colo. E meu avô fala que, pergunta logo pelo meu pai, quem é esse menino, e ela diz que meu pai não quis me assumir. E meu avô diz que também, pergunta para onde ela está indo com esse menino. E ela diz que a solução é trazer para a casa dos meus avós para me criar. Muitos sabem a situação difícil, o pessoal da agricultura, tal. Meu avô já tinha muitos filhos para criarem. E diz assim, socorro, nós não podemos criar seu filho. Você vê aqui que a situação é difícil, como é que nós vamos criar esse menino, socorro? Meu avô trabalhava o dia para ganhar um litro de leite para sustentar vários filhos. Ninguém tinha aposentadoria. Daí, depois de muita conversa, muito choro e tal, minha avó diz, vamos ficar com esse menino, porque talvez se ela levar, talvez a gente não veja mais. Então, fui criado pelos meus avós. Daí, dou graças a Deus por isso também, porque foram um propósito de Deus. Daí, minha mãe vai morar em Lagoa Seca. Conhece um homem chamado Maribondo. Esse Maribondo só fazia beber cachaça. E daí minha mãe começa a seguir caminhos que não agradam a Deus. Começa a beber também junto com ele. E teve uma vida distanciada da palavra de Deus. Minha mãe teve muitos livramentos. Deus livrou. Minha mãe era muito confuseira. Brigava, pagava bebidas, enfim. Imagina o barraco, essas pessoas que fazem barraco, né? Era minha mãe. Muitos diziam até que minha mãe era louca, tinha problema psicológico. Talvez não, talvez era traumas. Enfim. Daí minha mãe me deixa na casa de minha avó e vai fazendo visitas, leva algumas coisas no início. Ela não me abandona de vez, não. Eu sofri abandono sim do meu pai, né? Do meu pai biológico sim. Da minha mãe parcialmente, digamos. Um abandono parcial. Porque minha mãe, ela teve uma filha chamada Maria Alice com esse homem. E com certeza a minha irmã tinha mais regalias porque vivia com ela. Foi a única que minha mãe criou. Minha mãe teve outros filhos e esses outros filhos foi dado para outras pessoas criarem também. Daí, irmãos, o tempo passa, meu avô falece depois de algum tempo, minha avó sai da zona rural e vai morar na zona urbana, na cidade de Areal. E eu, com a idade de 14, 15 anos, eu conheço um afastado do Evangelho. E ele, mesmo afastado do Evangelho, quando Deus quer usar, usa até um afastado. Esse afastado pregou o Evangelho para mim, irmãos. E dessa pregação, né, surgiu frutos para a honra e a glória de Deus. E eu lembro perfeitamente que esse afastado pregava sobre o inferno. Ele falava mesmo a realidade do inferno, as pessoas que vão para lá. Falava sobre
dúvidas acerca de Maria, de dízimo, de oferta, essas coisas que muitas das vezes vinham na minha mente e eu perguntava. Daí ele me deu um Novo Testamento e eu comecei a ler e vasculhar. E daí ele me apresentou testemunhos, como o testemunho de Matos Nascimento, um testemunho muito bom para quem quer assistir no YouTube. Matos Nascimento tem um testemunho forte mesmo, que impacta também. Daí eu assisti pregações como Gilmar Santos sobre a realidade do inferno. Eu assisti muitos testemunhos. Eu comecei a me alimentar da palavra. Daí eu comecei a ir para a Assembleia de Deus em Areal. Na época o pastor Carlos, ele fez o convite. No primeiro, no segundo, terceiro culto eu me converti ao Senhor. Quando eu me converti ao Senhor, no ano seguinte eu me batizei nas águas, comecei minha trajetória na igreja. Daí eu fui um jovem assíduo, um jovem dedicado na palavra, um jovem que não faltava ciclo de oração, um jovem de mocidade, um jovem que ia para a vigília, fazia oração contínua, lendo, vasculhando, e os irmãos, eu arrastava pessoas para ir para a igreja, pessoas que estavam bebendo, vão para a igreja, eu fazia o arrastão, e evangelismo envolvido mesmo. Era um tempo bom, irmãos, um tempo que não tinha WhatsApp, um tempo que a gente busca Deus de verdade, que a gente se dedica. Daí, né, Deus falava comigo, usava pessoas, dizia que tinha um plano na minha vida, que tinha grande obra, tal, e ia salvar minha família. Muitas promessas Deus me fez, para a honra e a glória de Deus. Passando um certo tempo, eu com uns 18, 19 anos, começa uma fase na minha vida de uma certa teimosia. Cuidado, crente teimoso. O crente teimoso, ele paga um preço, né? Ele paga um preço, mas Deus ainda tem misericórdia do teimoso, porque Deus teve misericórdia de mim, né? Graças a Deus. Daí, irmãos, eu digo teimoso por quê? Porque tudo há um tempo. Nós não podemos atropelar o tempo. Nós temos que obedecer o tempo de Deus e seguir no tempo dele, não no nosso tempo, né? Os irmãos entendem o que eu estou falando perfeitamente. Daí eu, com um jovem, com 18, 19 anos, eu queria muito um emprego, um trabalho. Eu disse, eu não posso viver de mim, eu não posso depender da minha avó. Minha avó só recebe 2 salários mínimos, o dela é do falecido meu avô. Daí eu sou um jovem, eu preciso trabalhar, tal. E Deus usou vasos para mim e disse assim, que não era tempo de eu procurar emprego. Não era. Era tempo de eu me dedicar na palavra, continuar me dedicando e estudando e fazendo a obra de Deus. Daí eu teimei contra essa profecia. Deus usou praticamente 2 irmãos para me falar e eu fui teimoso contra a profecia. E disse assim: do suor do seu rosto comerás o teu pão. O homem tem que trabalhar. Irmãos, eu fui contra a profecia de Deus. Daí, existe uma vontade chamada vontade permissiva de Deus. É aquela vontade que não é vontade de Deus, mas por causa da teimosia, da insistência, né, Deus permite. É aí que vem um preço, né? Daí eu fui atrás desse trabalho aqui em Campina Grande, na época era Ponte Magazine ali na rua João Pessoa, e consegui esse emprego, batalhei, eu quero um emprego de tudo. Aí era um período que eu já estava um pouco frio na fé, não tá indo para a igreja, pouca oração, cuidado com a frieza, né? Frieza espiritual é um perigo na vida do crente, né? Orando pouco, sendo um crente, mas um crente meio frio, os irmãos entendem. Daí, nesse emprego, sabe quantos dias eu passei, irmãos, nesse trabalho? 7 dias. Eu fui o primeiro dia. No primeiro dia eu senti uma angústia, algo muito esquisito. Colocava comida, comi, depois que eu comi, vomitei. Quando eu cheguei em casa para dormir, não dormi. Passei a noite sem dormir. No outro dia eu fui para o Alto Branco, para a Assembleia de Deus. Eu não voltei para Areal porque eu achava distante, eu não tinha condições financeiras, era pobre. Eu pegava carona para vir para Campina Grande, eu não tinha nada na vida. Para os irmãos terem uma ideia da minha história. Um detalhe muito importante que eu esqueci de contar no início, que quando eu me converti, eu não tinha roupas. Eu lembro que eu só tinha uma calça, eu tinha um cordão que amarrava a calça, porque a calça era grande, né?
tinha só uma camisa branca e um chinelo com prego debaixo. E eu ia para a igreja, irmão, tão feliz, servindo a Deus com essa roupa. Parecia uma farda. Todo dia eu ia com essa roupa. Eu não tinha roupas. Eu até pensava, eu vou servir a Deus com essa roupa mesmo. Mas vamos lá, vamos adorar a Deus. Daí, alguns dias, a irmã Fátima, mulher do pastor Carlos, ela me chama depois que termina o culto, disse, vamos lá em casa. Quando eu chego lá, por trás da casa pastoral, ela me entrega uma sacola. Essa sacola é para você. Aí eu fui, levei para casa. Quando eu abri a sacola, tinha muitas roupas, né? Irmãos, a caridade ela é importante. A doação ela é importante, né? Eu nunca esqueci dessa atitude que a irmã Fátima fez comigo. Uma coisa que talvez ela tenha esquecido, eu não, né? Daí foi tantas roupas que eu tive que até doar para os meus tios. Aí Deus foi abrindo portas, providenciando. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Então, irmãos, quando eu estou servindo a Deus em oração, né? Eu estou nesse trabalho lá no Alto Branco, que eu fui no culto, o pastor Ricardo Dantas, homem de Deus. Ricardo Dantas, quando termina o culto, o pastor, ele diz, vem aqui, jovem. Quando eu chego perto dele do púlpito, ele diz assim, Deus manda dizer para você que você vai passar uma prova espiritual. Essa prova que você vai passar é uma prova muito grande. É uma prova que ninguém vai tirar você dessa prova, a não ser Deus no tempo dele. Irmãos, eu guardei essa palavra. Onde começou essa prova? O princípio dela começou nesse emprego. Quando eu passei a noite sem dormir, sem comer. No segundo dia, a mesma coisa, colocando comida e vomitando, não dormindo. No terceiro dia de trabalho, indo para o emprego e tudo, fazendo algumas vendas, comecei a ouvir umas vozes, algo esquisitos. No quarto dia, eu olhava para os meus colegas como se ele estivesse contra mim, eu não aceitando a opinião deles. E eles disseram, você está muito mal, você precisa conversar com o gerente, você não pode estar nesse emprego. Daí o quinto dia, o sexto, do mesmo jeito. No sétimo, eu fui falar com o gerente, contei toda a situação, ele fez uma reunião com os colegas da empresa e realmente todos afirmavam que eu estava mal. E daí ele disse, você está ansioso, é seu primeiro trabalho, é seu primeiro emprego, volte para a sua cidade. Vá trabalhar lá. Eu disse, não. Eu lembrei da profecia também. Eu disse, não quero mais esse emprego. Daí, saí desse trabalho. Voltei e retornei para a cidade de Areal, para a casa da minha avó. Daí, irmãos, começou a prova a aumentar, né? A prova foi aumentando. Eu não estava conseguindo dormir. Então, minha família me levou para onde? Para os médicos. Os médicos me deram clínico geral. Deram remédio forte para me dormir. Neosine, Cardenal, Diazepam. Outros remédios, outros que eu nem me lembro do nome. E comecei a tomar essas medicações. Eu apagava. Depois acordava assustado. Irmãos, foram um mês ou uns 2, 3 meses nesse sofrimento. Daí, eu cheguei numa situação que inclusive o pastor Joel Lacerda e a irmã Elivânia queriam estar aqui hoje. Eles estavam pastoreando justamente nessa época em Areal e eles presenciaram, a cidade toda sabe dessa cena, souberam porque é cidade pequena. E a notícia se espalhou que o irmão André está muito mal, que o irmão André vai morrer, que ele é um crente e está dessa situação, como é que pode? Surgiu a notícia que eu ia morrer. E para os irmãos terem uma ideia do que eu passei, eu tive uma parada cardíaca, né? Meu coração parou por conta dessas medicações que eu tomei. Eu estava deitado, eu não lembro disso. Tem coisas que eu lembro, irmãos, e tem coisas que eu não lembro. Daí o pastor Carlos fez uma flexão no meu peito, aquelas flexões que dá quando a pessoa está tendo uma parada, e eu retornei, né? Ele até conta, André, eu dei uma
flexão no teu peito, ou tu morria naquela hora, tu ressuscitava. E eu ressuscitei, né? Para a honra e a glória de Deus. Então, Deus me livrou da morte, irmãos. A minha família, uma parte não era crente, então me levaram para uma rezadora. A rezadora jogou água benta, cordão de São Francisco, essas coisas lá. Não resolveu nada. Alguns irmãos falam que eu fiquei como uma cobra no meio de um salão lá, que me levaram também para um centro espírita. Resumindo, irmãos, o que foi que Deus permitiu na minha vida? Um espírito de loucura. Aqui nessa noite, nessa tarde, existem pessoas que estão passando algo do tipo, porque Deus confirmou. Deus falou aqui, através dos louvores de irmãs que me antecederam. Quem estava ligado desde o início percebeu. Depressão, muitos passam por esse problema. Muitos estão deprimidos por causa de casamento, por causa de filhos que estão tendo problemas, pessoas que estão nas drogas, enfim, são N motivos, né, que as pessoas estão passando. Meu testemunho justamente vem trazer que há solução, que Deus ele pode intervir. Irmão, para você ter uma ideia, tem parte do meu testemunho que é tão forte que eu tenho que montar esse testemunho, que tem coisas que eu nem sei, que eu vim saber um dia desse. A irmã Elivânia me falou que estavam tentando procurar uma vaga para mim no hospital psiquiátrico Dr. Maia. Olha só para onde eu fui parar, irmãos. E não acharam vaga. E eu estava quebrando tudo na casa da minha avó, né? Quebrando geladeira, quebrando TV. E eles com medo, ninguém queria ficar perto de mim. Eu fiquei como aquele dos grilhões que tem, né? O espírito de loucura Deus permitiu. E daí tiveram que alugar uma casa, me colocar dentro dessa casa sozinho e colocava comida por debaixo para eu comer. Imagina aí a situação que eu fiquei. Ninguém queria entrar, ninguém. Eu ia morrer, irmãos. A sentença era de morte. Daí Deus falou para a irmã Elivânia, a esposa do pastor Joel: vai lá. Ela orou, ela estava em oração, ela é uma mulher de oração. Eles fizeram em Areal, para os irmãos terem uma ideia, eles fizeram um relógio de oração. Era oração de manhã, tarde e de noite. Aí tinha uma equipe que ia em cada oração. E quem ora, Deus revela, Deus mostra. Deus disse: vai lá, minha serva, vai lá. Ela disse: eu só vou quando o Senhor mandar. Eu não vou sem o Senhor mandar, não. Ninguém ia, né? Daí ela chega na porta e todo mundo diz: não entre não, irmã Elivânia. A senhora está doida, não pode não. Ele vai pegar a senhora. Ele está bravo, ele está muito agressivo. Ninguém quer ficar perto dele. Ela disse: abra porque Deus mandou. E quando abre a porta, que ela entra, ela conta que eu queria partir para cima dela. Quando eu virei para ela, ela conta que eu fiquei com os olhos desse tamanho, né, que na verdade não era eu, era o espírito, né, o de loucura. E ela diz assim: para mim não, em nome de Jesus, você não venha para o meu lado não. Naquele momento, ela contando, irmãos, é linda ela contando, sabe? Porque ela tem uma expressão muito linda, eu gosto. Ela diz que naquele momento eu volto ao normal. Aí eu digo: irmã Vânia. Ela diz: André, é você. Aí naquele momento, irmãos, olha só como é interessante. Naquele momento ela diz assim: eu falo para ela porque Deus também me usa. Aí eu digo assim: irmã Vânia, eu tenho um pouco segundo para falar com a senhora. Deus permitiu um espírito de loucura em minha vida para eu não fazer uma loucura maior. E eu devo contar algum detalhe para ela, que também tem coisas que eu não lembro, eu não sei. E eu digo assim para ela: só que Deus manda dizer que a senhora pode providenciar para me levar para o hospital, porque eu vou receber a cura lá. E dentro dos segundos que eu tenho, né, eu falo isso para ela, e depois o espírito de loucura me toma novamente. Irmãos, é mistério isso aí, né? Daí ela sai, né, e fala com o pastor Joel e reúne todo mundo e consegue a vaga no hospital psiquiátrico do Dr. Maia para mim. E para me levar para o hospital, irmão, sabe como foi?
eu no meio, o pastor Joel, a irmã Elivânia, amarraram uma corda. Me amarraram as mãos, os pés e me levaram para o hospital. A situação que a gente pode chegar, irmãos. Eu cheguei numa situação que o pessoal dava comida na minha boca. Eu não conseguia comer com minhas mãos. Eu estava encriquiado, magro. Eu estava muito... eu sentia o gelo da morte e eu sentia o cheiro de enxofre. Era sentença para a morte. Eu via corrente de laços, muitas coisas estranhas. Eu ouvia. E Deus usava... Eu estava no ciclo de oração. A irmã Vânia fez um ciclo de oração com as irmãs lá e colocaram eu no meio. E uma irmã, uma visão, ela via a cova aberta e via um anjo e fechava a cova. E depois que essa irmã contou essa revelação. Então, Deus me livrou da morte. Isso aí eu tenho toda certeza que Deus me livrou. Irmãos, eu cheguei numa situação, eu não comia com minhas mãos, eu não tomava banho. Quem dava banho em mim era meu tio. Para os irmãos terem uma ideia, foi muita coisa que eu passei, irmão, muita mesmo, né? E a situação estava tão grave que me levaram para o hospital, né? Tudo isso para cumprir a palavra do servo de Deus, que a prova era grande. Ninguém ia me tirar, Deus não falou? E teve irmãos que vieram da Assembleia, colocaram a mão na minha cabeça e pedindo para Jesus curar. Cura, Senhor, livra ele. E Deus falava, tira a sua mão, que é minha mão. Tem coisas, irmãos, que nós temos que passar. Tem coisas que Jesus cura, mas tem coisas que temos que passar para um propósito maior e contarmos a bênção maior, né? Os irmãos entendem. Graças a Deus. Irmãos, para tentar resumir, se eu for contar detalhes é muita coisa. Mas Deus, Ele me livrou, né? O pastor Joel e a irmã Elivânia fizeram uma campanha de oração. Eu estava mais de 1 mês e 15 dias no hospital psiquiátrico. E eles fizeram um jejum congregacional. Nesse jejum, toda a igreja vai jejuar e orar 1 semana pelo irmão André, porque a situação deles, só Jesus para reverter. Quando eles iam terminar o propósito de jejum e sacrifício, na sexta-feira, Deus falou com o pastor Joel e disse: prorrogue o sacrifício até a quarta-feira da outra semana. Daí, na quarta-feira da outra semana, eu tive uma consulta com o psiquiatra, Dr. Marcial, que ele já faleceu, foi o meu psiquiatra no Dr. Maia. E eu já estava debilitado, eu estava muito debilitado, mas já com a consciência em si, voltando. Eu estava conhecendo as pessoas, no hospital eu fui, né, retornando. O psiquiatra falou para minha prima: olha, eu mudei toda a medicação do André, porque a medicação que deram para eles era uma medicação forte que podia matar ele, que foi justamente o que aconteceu, né? E daí, com essa mudança de medicação, ele foi retornando. Mas eu sabia que era a mão de Deus, né? Que Deus usou a mão do médico para fazer tudo isso. Daí eu fui retornando em si, tal, debilitado. Ele disse: você está com condição de ter alta, mas se você quiser ficar aqui no hospital. Eu disse: não, eu quero ir embora. Daí providenciaram, levaram eu para Areal, e daí eu comecei minha trajetória novamente na igreja. Daí eu comecei a buscar mais, me dedicar na obra como eu estava. E para a glória de Deus, o médico disse: eu vou lhe dar alta, mas você vai ter que tomar a medicação para toda a vida. Deus usou um afastado e disse para mim que eu não tomasse a medicação, que Jesus ia me libertar disso. E eu não tomei. Irmãos, depois de tudo isso, eu saí e fui morar em Cubati, cuidar de um tio. Eu já estava melhor, foi outra fase da vida. E lá eu tinha um sonho. Eu disse: Senhor, eu preciso estudar, eu preciso ser alguém na minha vida. Eu não tive estrutura familiar, eu não tive vida, eu preciso realizar o sonho. Mas me diga a profissão que dá certo para mim. Eu fiz ciências sociais na faculdade, passei, fui cursar na UFCG, mas não deu certo, não gostei. Daí eu conheci um advogado que, através desse problema que eu tive, eu recebi um BPC, que é um LOAS. Disseram assim: procura aposentar ele, que ele tem direito. Eu recebi esse benefício, e esse benefício eu recebi até terminar a faculdade. Daí, em Cubati, eu conheci um advogado, e em Esperança também outro advogado, e todos eles me aconselharam a entrar no curso, porque eles disseram que eu tinha esse perfil.
Daí eu disse, como é que eu vou estudar que eu sou pobre, eu não tenho condições financeiras. Daí, eu fiz o Enem, né? E eu disse, está na mão de Deus. A faculdade Facisa foi para Cubati. Olha o propósito de Deus, fazer uma prova. E eu fiz uma redação, nessa prova eu tirei 8. Fui chamado para fazer o curso de Direito. Mas eu não tinha condições. Então, pelo FIES, eu consegui a bolsa de 70% e 30% a faculdade me deu. Fui cursar Direito. Onde Deus me coloca? Na Facisa, irmãos. Na Unifacisa, uma das melhores faculdades de Campinas. Daí começou a minha trajetória. E agora também é outra provação, né? É um caminho que a gente tem que estudar, tal, correr atrás do sonho. Vinha de Cubati a pé, pegava carona, o ônibus quebrava de todo jeito. Eu sei que eu enfrentei vários desafios, irmão, sozinho, só eu e Deus. Daí Deus me abençoou, terminei o curso, para a honra e a glória de Deus. Aí disseram para mim assim, eu quero ver agora tu passar na OAB. O curso é fácil. Mas aí teve outra fase da minha vida nesse transcurso, né? Foi onde eu conheci a minha esposa no Facebook, né? Ela é do Pedregal, sempre congregou lá. E daí, através de mensagens e tal, ela dizendo que esperava um homem de Deus, outra dizia que esperava uma mulher de Deus. E daí, né, ela disse, vamos orar a Deus para Deus confirmar. Deus confirmou. E eu disse, eu não quero só namorar, mas eu quero namorar para noivar e casar logo. Eu disse isso pela fé, que nem mais eu não tinha casa, eu não tinha nada. Mas Deus, né, quando quer abençoar, na oração no monte, teve uma irmã que disse, na tua mão eu vejo uma aliança, na tua cabeça eu vejo um bordão de formatura. E Deus manda dizer que tem pressa no teu casamento. Daí eu disse, Senhor, eu não tenho casa, não tenho nada, mas está na tua mão. Ela me chama para ir para a igreja do Pedregal 1. Eu fui para a igreja, tal. Eu fui conhecer a mãe dela, tal, e disse para a mãe dela que ia casar logo, que Deus ia providenciar. Irmãos, e Deus providenciou tudo. A gente não tinha nada esse casamento, Deus mandou tudo, refrigerante, galinha, tudo a gente ganhamos, sabe? Porque na condição não tinha não. Deus é bom. Deus providenciou, mesmo eu era estudante ainda, eu não tinha condição ainda. Daí eu tive que sair de Cubati e vir morar em Campinas. Eu tinha um tio lá, eu tive que deixar uma pessoa para cuidar dele. E eu tive que morar porque aqui ficava melhor para terminar a faculdade. Daí eu soube uma notícia não muito agradável, que minha mãe tinha sido acometida de um câncer. E era um câncer maligno, essa minha mãe biológica. Daí lá vai outra trajetória, outra correria, para levar minha mãe para a FAP. O período que eu estava fazendo faculdade, terminando para fazer o AB. Aí ficava uma noite dormindo com minha mãe, outra noite dormia na casa da sogra. Morei com a sogra, viu? É maravilhoso morar com sogra. Você aprende, é uma escola boa, viu? Uns 2, 3 anos morei com ela. Quem morou aí é bom demais. Daí Deus providenciou, eu não tinha casa, Deus providenciou depois. Olha, a gente passou tanta coisa, eu e ela junto, que se a gente contar aqui, irmãos, para os irmãos terem uma ideia. Daí eu estudando, comprei um pacote, só que eu não tinha tempo para estudar tanto, porque minha mãe estava doente. Na mesmo intervalo, minha avó adoece, essa minha avó que cuida de mim. Minha avó passa 8 meses acamada com osteoporose. Imagina aí, irmãos. Minha avó doente, minha mãe doente, eu recém-casado, estudando, sem dinheiro, sem nada, pegando carona, enfim, irmãos. Mas Deus, Ele é fiel, Deus sabe de tudo. Daí, eu fui fazer, no dia da prova da OAB, olha só, o que Deus fez. Eu assisti uma aula no YouTube. Me pergunta agora quem é esse professor, que eu não sei quem é, mas não sei não. Eu sei que ele foi enviado por Deus. E esse professor do YouTube, ele falou sobre a ação popular. E quando eu fui fazer a prova da UAB, quando eu abri a prova, a peça, as questões discursivas, ação popular. Irmãos, parecia um filme. E eu só... Você crê nesse mistério? Deus me deu a prova da UAB no YouTube. Porque Deus via que eu não tinha condições, eu não tinha capacidade. A capacidade vem dele. Eu não tinha estrutura, eu estudei, eu fiz minha parte, mas foi Deus que me deu a prova e me deu a carteira da OAB. Quando eu recebi a OAB, hoje eu sou advogado, para a glória de Deus. Deus me deu minha casa, Deus abriu porta para ela de emprego, Deus deu o primeiro filho, Aziel, depois Deus deu outra filha, Arielle, que é a mais novinha. Deus
Deus deu casa. Essa casa de Cubati eu troquei. Foi um rebuliço grande. Deus deu uma casa e essa casa eu fiz o meu escritório. Daí depois Deus me deu condições de eu comprar o meu carro. Depois Deus me deu um escritório maior. Agora Deus já me deu estagiários. Deus já me deu um advogado que trabalha para mim. Eu já tenho uma empresa. Irmão, só quem faz isso é Deus. Uma pessoa que não tem nada, Deus faz ela ter tudo, né? Meu testemunho, irmãos, é forte. Ele foi Deus que fez. Eu não tinha nada na vida, mas Deus me deu, para a honra e a glória de Deus. E eu quero aqui somente agradecer, irmãos. Eu quero só agradecer e dizer para você que Deus realiza sonhos. Hoje você pode não ter nada, ninguém dá valor para você. Aleluia. Mas Deus exalta. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé. Você viu o que Deus fez na vida do irmão André? Ele faz na vida de qualquer um que crê. Quando pensou até que não ia nem nascer. Mas quando Deus tem um plano, Ele faz maravilhas. Você pode crer nessa palavra? Quantos vão levando esse testemunho no coração? Quando chegar em casa, escuta de novo, está filmado, está gravado. Deus faz milagres, dá vida e honra na terra. E nós estamos felizes porque Deus tem operado maravilhas. Quero convidar a nossa amada irmã que está aqui. Venha cá, minha irmã. Venha agradecer a Jesus por esse ciclo de oração. Os irmãos perdoem o horário, pois o testemunho dele é muito maior ainda, mas ele resumiu e nos abençoou. Amém? Eu quero agradecer a cada irmã que veio aqui nessa tarde. Que Deus continue vos abençoando a cada irmão. Quinta-feira tem mais, se Jesus não voltar. Amém? E o irmão Gil, que vai dar a bênção apostólica. Cumprimento o ciclo de oração com a paz do Senhor. O irmão não pode lembrar de mim, mas eu lembro do irmão. Muitas das vezes, quando eu chegava com meu irmão lá amarrado, Deus sabe todas as coisas. Ele estava contando e eu estava lembrando. Eu vi ele chegar amarrado. Porque o meu irmão tem mais de 16 entradas ali no Maia. Teve uma AVC em dezembro, mas já voltou a andar. Estou de posse de vitória, mas eu lembro de ti. E do jeito que o irmão fez, do jeito que Deus fez na vida do irmão, Ele pode fazer na vida dos teus. Creia! Creia! Deus faz dessas coisas. Ele é fiel. Eu lembro do irmão. Estava me alegrando com tua vitória. Porque só sabe quem passa. E Deus é fiel. Ele é fiel. Creia. 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 Ele é fiel. Eu digo que está aqui nesta tarde para escutar esse testemunho. Porque meu Deus, Ele é extraordinário. Meu Deus é especialista. Ele é fiel. E nós estamos aqui nesta tarde, Pai. Nós queremos te agradecer. Nós queremos ser gratos a Ti pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pelo Teu abraço, pelo Teu gozo, por tudo que o Senhor tem feito. Tu és a água que sacia a nossa sede. Tu és a nossa alegria na noite escura. Tu és a nossa paz, mesmo quando tudo está dando errado. Tu és a nossa fortaleza, mesmo quando tudo está dando, Pai, caído. Tu és, Pai, aquele gozo que nós precisamos nas horas, Senhor, que só nós sabemos. Naquela noite escura, naquele grito da alma, naquela dor profunda, Tu és a minha rocha, o meu rochedo, a minha fortaleza, o socorro da minha alma. Tu és a minha paz, Tu és o meu gozo, Tu és o meu
assim eu te agradeço. Continua livrando, continua abençoando, continua cuidando, continua tirando do fundo do poço, continua surpreendendo, continua, Senhor, porque tu não paraste de fazer. Aumenta a nossa fé e abraça, Senhor, nesta tarde o que está cansado, o que está sem força, o que não tem nenhuma esperança. Levanta, Pai, e traz para te agradecer nesta tarde, Senhor. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Os cumprimento a todos com a paz do Senhor. O círculo de oração vai continuar como? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todos numa só voz. Diga.